Olá, bem-vindos ao Eu Sou Centelha. Eu espero que esse vídeo contribua com você de maneira positiva. Vamos falar sobre a solidão do despertar? Essa fase tão importante dentro desse processo. Não tem como a gente pular esse degrau, é um degrau importante e a gente precisa sim vivenciar de forma intensa, verdadeira, esse momento de solidão, tá? Dentro do processo aí do despertar, esse degrau ele não pode ser ignorado. Na minha opinião, querer pular essa fase, querer que a solidão passe rápido é autossabotagem, porque a solidão ela obriga a gente a olhar para dentro, ela obriga a gente a ficar com a gente mesmo, onde a gente olha os nossos demônios, os nossos defeitos, onde a gente tem um contato ali com todo o lixo, com toda a sujeira. Então a gente fica frente a frente com a gente mesmo. E muitas vezes a gente não quer isso, né? A gente não quer olhar para dentro, porque a gente vai encontrar ali situações, questões que a gente não quer jogar luz. E muitas vezes a gente chega à conclusão de que não somos tão bonzinhos assim, de que existe muita sujeira dentro de nós. Então a solidão ela traz tudo isso à tona. E aí não querer olhar para essa questão muitas vezes é autossabotagem, tá? Então aceita essa fase, deixa ela durar aí o tempo necessário, olha para a solidão como uma oportunidade de cura, como uma oportunidade de você olhar para os seus demônios, olhar para erros que você cometeu, olhar para defeitos e curar todo esse lixo, toda essa sujeira que está vindo à tona. E também olhar para essa fase e lançar a mão de ferramentas, né, para passar por ela de forma inteligente. Meditação, leitura, estudar. A solidão, na verdade, ela é a oportunidade, ela é o estágio onde a gente vai mergulhar, né, em meditação, em estudo, em livros, onde a gente vai buscar os nossos dons e talentos, propósito de vida, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, o que eu gosto, o que eu não gosto. Então percebe a importância que ela tem e a gente pode passar por ela sim de forma mais tranquila, mais leve, se a gente lançar mão do que precisa ser feito, né? Se a gente observar, a gente vai conseguir ocupar o nosso tempo, né? Na maior parte, porque a gente precisa ler, estudar, meditar, refletir, olhar para nós mesmos. Então tem muita coisa para ser feito. Eu brinco que quando os seres de luz, né, o plano espiritual, desenhou os estágios do despertar espiritual, eles colocaram lá o degrau da solidão e colocaram entre parênteses, obrigatório, não tem como pular. Porque os seres de luz, né, o nosso anjo da guarda, o nosso mentor, ele sabe da importância desse estágio, né, da gente se afastar de tudo e de todos, da gente ficar completamente sozinho. Porque a gente precisa ler um livro, a gente precisa estudar X assunto, a gente precisa se conectar com a espiritualidade, a gente precisa buscar um relacionamento, né, um relacionamento íntimo com
o nosso anjo, o nosso mentor. A gente precisa estreitar esse relacionamento, a gente precisa estreitar o relacionamento com a nossa centelha divina. Então, o plano espiritual, ele sabe da importância da solidão dentro desse processo. E a gente passa a pensar, sentir e agir de forma diferente depois do nosso despertar. E isso causa estranheza nas pessoas, tá? Então a gente se sente deslocado, um peixe fora d'água. Tem uma cena no filme O Homem de Aço, onde o Clark, ainda criança, bem no começo do filme, né, o super-homem, ele tá na escola e aí ele sai correndo, se tranca em um cômodo lá na escola, começa a chorar e ele coloca a mão nos ouvidos, né, e fala que o mundo é muito barulhento, né? A mãe dele chega, bate na porta, pede para ele abrir e ele fala que o mundo é muito barulhento, chorando ali. Eu acredito que com a gente é mais ou menos isso que acontece, principalmente lá no início. A gente olha para o mundo e realmente o mundo é muito barulhento. Então a gente precisa se recolher, né? A gente precisa dessa fase e desse momento de solidão, até para a gente conseguir colocar as ideias em ordem. É tanta informação, né, vindo, é tanta mudança que a gente quer. Quando a gente desperta, a gente quer mudar praticamente tudo na nossa vida e fica tudo tão desorganizado dentro da nossa mente, né? E o Clark criança, né, o super-homem criança, ele mostra muito essa figura, né, do desperto no começo ali, meio perdido, né, sem saber o que fazer, para onde eu vou. Então, se recolher é importante. Essa solidão, ela é importante, tá? E depois da solidão vem a solitude. O próximo degrau é a solitude. Quando a gente ama ficar sozinho, quando a gente gosta da nossa companhia, quando a gente aceita a nossa companhia, quando não tem problema algum a gente ficar sozinho, quando a gente já aprendeu a lidar com a solidão, vem a solitude, é o próximo degrau. Então são fases que não podem ser ignoradas. E se eu quero ir para a próxima fase, né, para a próxima etapa, que é a solitude, eu preciso passar pela solidão o tempo que for necessário. É a porta estreita, pessoal, e passar pela porta estreita, a gente precisa soltar o mundo, soltar pessoas, soltar o ego, soltar toda a sujeira, resolver questões para a gente conseguir passar pela porta estreita. E a gente passa por ela sozinho, não tem como levar marido, filho, periquito, papagaio, cachorro. A porta é estreita, então cada pessoa vai passar sozinho por ela. Então a solidão, ela é inevitável, ela é um degrau que a gente precisa respeitar. E a forma que a gente pensa, a forma que a gente age, muitas vezes a gente é visto como doido, maluco, louco, né? O ET, aquela pessoa estranha, né? Que causa estranheza. E aí isso também causa esse afastamento, né? Também traz como consequência a solidão, essa mudança de paradigma. É a morte do velho homem para surgir o novo homem, para surgir a sua verdadeira identidade, quem você realmente é. Então veja a solidão como o casulo. Você se afastou para resolver questões, para descobrir dons, talentos, o que você ama fazer,
olhar para erros que você não quer mais cometer. Então olha como um casulo. E aí depois vem a solitude, e depois da solitude a gente está pronto para se conectar com pessoas que estão na mesma vibe que a gente, para se conectar com pessoas que estão vivenciando o despertar espiritual também. E aí a gente encontra a nossa tribo, a gente faz novas amizades, a gente é a borboleta, né? Livre, solta, bela, que tem propósito, que sabe quem é, que sabe qual é a sua verdadeira identidade e o que quer entregar para o mundo, tá? A solidão faz parte do processo, confia no seu processo, você não está sozinho, tem milhões de pessoas passando pelo despertar espiritual, cada qual no seu degrau, não existe ninguém melhor do que ninguém, enfim, cada pessoa está aí vivenciando o seu degrau. O importante é você respeitar esse momento, acolher e principalmente usar a solidão de forma inteligente, tá? Olha para essa fase como uma oportunidade de você ler, estudar, meditar e olhar para toda a sujeira, olhar para questões que você precisa trabalhar. Despertar dói, mas liberta, tá? Despertar é para os fortes, para os corajosos, mas liberta. Lembre-se sempre, você é feito de amor, bondade e verdade. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.